Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Vamos começar então, lição número 9, as palavras. Isso aqui é o território do Pastor Mike, é o meu chão. O Pastor Mike gosta de pregar muito sobre isso. E nós vamos estudar 4 coisas: nossas palavras, observemos a maneira de Jesus falar, comparando-nos com Jesus, e a nossa confissão. Então esse aqui nós vamos estar estudando. Hoje no caso, hoje nessa reunião de sexta-feira, a gente vai estar estudando só aquele primeiro item que diz as nossas palavras. É o primeiro item que nós vamos estudar. Então o missionário começa dizendo o seguinte, meus amados. Primeiro parágrafo: as forças mais poderosas neste mundo não são as armas atômicas ou quaisquer outras armas. São as forças invisíveis, inaudíveis de Deus, as quais são espirituais. E eu começo já explicando isso aqui para você, bem fácil de entender, esse primeiro parágrafo que o missionário deixou para nós, quando nós levamos para o sentido ou para o lado, pensando da seguinte maneira. Pensa comigo, você consegue dar uma paulada no diabo? Dar um tiro? Você consegue pegar uma corda e amarrar ele? Então você não consegue dar tiro, você não consegue amarrar, você não consegue pegar um tanque de guerra, por exemplo, e passar por cima dele. Então, para você vencer qualquer batalha sobre a face da terra, não vai ser com esse tipo de arma que eu falei, arma física, arma bélica aqui da terra, que você vai vencer. Por isso que a Bíblia Sagrada traz para nós em Eclesiastes 9, versículo 18, matéria nova, fala exatamente o seguinte, o Kelvin vai colocar para nós na tela: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, principalmente para você vencer as trevas, porque quando você tem sabedoria, você tem a habilidade de lidar com aquela situação. Você precisa pedir isso para Deus: Deus, eu quero sabedoria para orar, sabedoria para determinar, sabedoria para me consagrar, para me portar sobre a face da terra. Eu preciso disso, né? Então, só para você compreender e você entender isso, por exemplo, vamos pegar Efésios 6, versículo 12, que é conhecidíssimo nosso, né? Efésios 6,12 diz assim a Bíblia: porque nós não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas desse século, e contra hostes espirituais da maldade. Aonde que nós devemos lutar, pessoal? Nos lugares celestiais em Cristo. Então você acaba notando que a gente não vai conseguir usar algum tipo de arma natural, terrestre, para você vencer uma batalha, hein? Tanto é que o apóstolo Paulo, falando isso aqui em Efésios, para a igreja de Éfeso, ele fala algo para a igreja de Corinto que bate com o que eu estou pregando hoje. E ele diz em 2 Coríntios 10, versículo 4, ele fala da seguinte maneira: porque as armas da nossa milícia, do nosso exército, quando você lembra milícia, você lembra militar, né? E aí você lembra de guerra, e aí você lembra de ataque, de defesa, né? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e agora vem, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então eu vejo que existem barreiras, fortalezas que surgem na mente das pessoas, que surgem na vida das pessoas. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu várias vezes, e ainda de vez em quando ainda acontece. Parece que surge uma barreira, parece que surge uma coisa que você não consegue ir para frente. Meu Deus do céu, parece que tranca a vida financeira, parece que você não fica curado, parece que você não consegue converter aquele familiar. Meu Deus, outros familiares se converteram, mas aquele não se converte, e assim por diante. São barreiras, são fortalezas muitas vezes que se levantam até na nossa mente, na nossa cabeça, pensamentos estranhos, esquisitos, que não vai ser, como eu disse, com uma facada que você vai conseguir vencer. Não vai ser com um tiro que você vai conseguir vencer, não vai ser com um tanque de guerra que você vai passar por cima. Você vê que as armas do nosso exército são
são poderosas em Deus. O apóstolo Paulo diz que você não tem que entrar em luta corporal, né? Contra carne e sangue para você vencer uma batalha, né? Então o que eu acabo observando em tudo isso que eu estou pregando? Use a arma correta. A arma correta hoje você vai aprender que é falar corretamente. Se você falar corretamente, se você souber se reportar ao inimigo e se reportar a Deus corretamente, você vai ser bem sucedido. Olha só o que deu para entender esse primeiro parágrafo? Não. Quem conseguiu entender, né? Você conseguiu entender? Então, as nossas armas que nós usamos não podem ser as armas terrestres, tem que ser armas espirituais. Agora começa um pouco a matéria. Diz assim: o Senhor, que é Espírito, criou todas as coisas visíveis e invisíveis usando o seu poder por meio da sua palavra. Aí ele fala assim: porque foi assim que ele criou as montanhas, os minerais e os mais diversos tipos de seres viventes. Aí ele usa aqui, o missionário usa Gênesis 1:2, que diz ali, ó: e disse Deus. Aí você conhece, né? A terra estava sem forma, estava vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e a Bíblia diz que Deus disse, e disse Deus: haja luz. Você conhece a palavra, né? Bom, enfim, voltando a comentar aqui para você interpretar e você entender. A Bíblia fala que Deus, ele criou todas as coisas por meio de palavras, por meio de abrir a boca e falar. E aí quando você vai para a Bíblia Sagrada, você vê que Deus ele quer que eu e você, sendo criados à imagem e à semelhança de Deus, nós precisamos fazer o que ele fazia. Então Deus, nós precisamos, vamos dizer assim, imitá-lo, vamos assim falar. Tanto é que em Hebreus 11, versículo 3, diz assim: pela fé, ou seja, pelo ouvir da palavra de Deus, preste atenção, agora é forte. Pela fé entendemos. A primeira coisa, antes de você falar absolutamente qualquer coisa, você determinar a cura, você determinar a prosperidade, antes de você falar qualquer coisa com a sua boca, você precisa ouvir a pregação ao ponto de entender. Então pela fé entendemos. Mas entendemos o que, pastor? Que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Então eu primeiro preciso entender, para depois liberar com a minha boca a palavra de Deus. E o que vai acontecer? Foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito ou não foi criado daquilo que é aparente. Então, em outras palavras, Deus criou algo que não era aparente, ou seja, as montanhas, os vales, as árvores, os animais, todo e qualquer tipo de ser vivente estavam dentro de Deus. E como é que ele materializou o que estava dentro dele? Falando, exatamente, abrindo a boca e falando. E eu e você, como imagem e semelhança de Deus, nós podemos materializar aquilo que nós entendemos da palavra dentro da gente. Então você vem à igreja, vai prestando atenção, vai meditando na palavra, daqui a pouco vem aquele entendimento, você consegue entender aquela palavra, e na hora que você entende a palavra, você consegue então verbalizar aquele entendimento. Você está acompanhando o que eu estou falando? Então você vem e entende a pregação, aí você verbaliza aquilo e você acaba materializando aquilo que foi criado dentro de você. Então eu posso criar saúde onde eu não tenho, eu posso criar prosperidade, eu posso criar alegria, eu posso criar, porque eu sou filho do Criador, e eu tenho essa capacidade, essa característica de fazer isso. Mas, todavia, porém, contudo, você primeiro precisa, como diz o versículo 3, pela fé entendemos. Então pela fé você precisa primeiro entender, para depois abrir a boca e falar. Bom, aí o missionário fala agora, muito bacana. Esse terceiro parágrafo é um dos parágrafos mais iluminados que eu digo para você, que eu já li aqui do curso Fé. É muito bom. Ele diz assim, ó: qualquer pessoa, presta atenção, hein? É muito bom o que eu vou te falar agora. Qualquer pessoa passará por uma verdadeira transformação quando descobrir que as palavras que falamos, elas são mais poderosas do que qualquer outra coisa que podemos conhecer, e que aquele que está unido a Cristo tem ao seu dispor um verdadeiro exército, pronto para atuar, esperando somente as suas determinações. Diga aleluia. De repente você me diz: pastor, mas eu não vejo, meu Deus do céu, que interessante que é esse parágrafo. Claro que é. O missionário está querendo dizer aqui, em outras palavras, que você é hoje o que você mais falou até hoje na sua vida, e que daqui para frente você vai ser na tua vida tudo que você fala hoje. Então a nossa vida, ela é totalmente dirigida por aquilo que nós dizemos.
E o missionário fala um negócio mais forte aqui ainda, pessoal. O missionário acaba dizendo que existe um exército à nossa disposição, esperando uma determinação. Quando você vai ler a Bíblia Sagrada no Salmo 103, no versículo 20, você fica boquiaberto dessa pérola que foi deixada para mim e para você. Olha que pérola: bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder, que cumpris, olha só o que ele está falando dos anjos, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. A Bíblia diz que os seres sobrenaturais, os anjos, eles obedecem à voz de Deus, eles obedecem a palavra. Em outras palavras, o mundo sobrenatural, ele vai se manifestar aqui no nosso mundo terrestre, natural, quando eles escutarem da sua boca a palavra de Deus. Mas o que a gente escuta muitas vezes as pessoas falando? Como é que está a tua vida? Está complicado, está difícil, não aguento mais, essa doença é brava. Ai moça, você nem sabe o que o doutor disse para mim. O doutor disse para mim agora tal e tal coisa, meu Deus do céu. Meu irmão, o anjo estava pronto para agir, mas você fala besteira com a boca. Me perdoa, não fica bravo comigo não, mas você fala umas coisas que não tem coisa a ver com a Bíblia. Então você não vai ver o sobrenatural, os anjos de Deus se manifestando. Eu vou de novo vou ler para você esse versículo: bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder. Eu estava comentando hoje no outro horário, e eu estava dizendo sobre Jesus, que Jesus disse que ele poderia aclamar 12 legiões de anjos. 12 legiões de anjos são 72 mil anjos. É muita coisa. Jesus disse: não, podem abaixar as espadas, podem parar de tentar atacar os outros, porque eu poderia aqui clamar os anjos, eles seriam magníficos em poder. Teve um anjo só no Antigo Testamento que ele matou 180 mil soldados do povo inimigo, quando o rei Asa faz uma oração, irmãos. 180 mil, um anjo só. E a Bíblia diz: magníficos em poder, que cumpris as suas ordens. Eles obedecem às ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Então o anjo está pronto para se manifestar na sua vida. Você fala besteira: ai, está doendo, não aguento mais. Você vai ver que as coisas não vão acontecer. Quando você lê Mateus capítulo 8 na Bíblia Sagrada, a partir do versículo 5, olha o que você encontra na Bíblia Sagrada. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: mestre, Senhor, o meu criado está em casa paralítico e violentamente atormentado. Em outras palavras, eu tenho uma pessoa em casa, Jesus, que está encapetado porque ele tem uma paralisia. O problema físico mexeu com a cabeça dele. O cara está perturbado porque ele ficou paralítico. Então o cara está paralítico e ficou violentamente atormentado. Aí Jesus, de pronto, né? Jesus fala assim no versículo próximo: e Jesus disse: irei e lhe darei saúde. Eu sempre comento nessa passagem: quem gostaria que Jesus fosse na sua casa em carne e osso? Mas esse cara aqui não quis. Olha só, esse aqui não quis. Quando Jesus diz: eu vou na tua casa, olha só o que ele fala. O centurião respondendo diz: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Porque os centuriões que cuidavam de 100 homens era uma perversão sexual violenta, né? Misericórdia, Deus tenha piedade. Mas ele disse: Jesus, eu não sou digno que o senhor entre debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra e o meu criado sarará. Ou seja, eu não preciso que o senhor vá até a minha casa em carne e osso, mas se o senhor me der uma palavra só. E olha só o que ele explica mais: pois eu também sou um homem sob autoridade. Eu tenho autoridade sobre pessoas, e eu tenho soldados às minhas ordens. E eu digo a este: vai, ele vai, outro vem, ele vem, e o meu criado faz isto, ele faz. O que ele quis dizer aqui? Ele insinuou, eu não vou nem falar a palavra ensinou, ele estava mostrando que Jesus mandava nos anjos. Ou seja, o senhor não precisa ir lá, o senhor dá uma palavra que os anjos te obedecem. Eles vão lá e acabam com o demônio que está lá na vida do meu criado, que está perturbado, paralítico. Quando Jesus escuta isso, a Bíblia diz que Jesus fica maravilhado no versículo 10. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, nem mesmo em Israel encontrei tanto entendimento. Mas que revelação que esse rapaz tem, que entendimento. Ele entende que eu posso mandar nos anjos, e uma só palavra eu posso mandar nos anjos, e eu nem preciso estar lá fisicamente. Ele nem quer que eu vá na casa dele, ele dá uma palavra só. Bom, o que aconteceu? O resultado da história, versículo 12, põe o 12.
13 já, né? Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Por que sarou? Porque é isso, uma palavra certa que você recita, os anjos de Deus se manifestam e você é abençoado. Quem está acompanhando o que eu estou falando? Então, uma palavra que você dá correto, os anjos vêm do mundo espiritual, sobrenatural, e se manifestam aqui na terra para a gente. Mas eu preciso falar certo. Você lembra de Ezequiel, por exemplo, capítulo 37? Um dia Deus chegou para Ezequiel e mostrou para ele em espírito um vale que estava cheio de ossos. Você conhece? Quem já ouviu falar do vale dos ossos secos? Enfim, e aí Deus perguntou para Ezequiel no versículo 3, ele fala assim, e disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E ele disse, né, o Ezequiel: Senhor Jeová, tu sabes. Eu não sou um cara que, eu sou ousado o suficiente para dizer que sim ou que não. Não sou atrevido a esse ponto. O que o Senhor falar é o que eu vou acatar. Você sabe o que Deus falou para Ezequiel? Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu quero que você dê um glória a Deus. Sabe por que eu quero que você dê um glória a Deus? Porque viver ou morrer dependeria do que Deus ia falar para ele falar. Então você nunca pode ser, sair determinando, sair falando. Não, espera Deus falar contigo. E a Bíblia Sagrada fala, no versículo, quando ele começou a profetizar, lá no versículo 7 diz: então profetizei como se me deu ordem. E agora vamos ler comigo todo mundo. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso no seu osso. Ou seja, quando você fala certo, as coisas começam a se mover nesse mundo. As coisas começam a ter ruídos, rebuliço. Daqui a pouco as coisas começam a voltar para o lugar que elas tinham que estar. O negócio começa a fluir, o negócio começa a acontecer. Então quando que as coisas vão começar a acontecer? Quando você profetizar. O missionário então começa falando agora aqui as nossas palavras. Quem chegou um pouquinho depois, nós estamos onde diz as nossas palavras agora. Pouca coisa na nossa vida de fé tem tanta importância quanto as nossas palavras. As palavras que falamos são realmente a tradução mais fiel daquilo que cremos. Elas são como um retrato perfeito do nosso espírito. Por isso é muito importante aprender o valor que elas possuem e exercem em nosso viver. Diga amém. Então olha para o pastor aqui, tudo aquilo que você fala é um retrato perfeito do teu espírito. Tudo que você fala. Por exemplo, dizer que uma pessoa está brava, ela vai falar com a boca braveza. A pessoa está magoada, ela vai falar mágoa. A pessoa está cheia de fé, ela vai falar fé. Então, em outras palavras, você acaba denunciando quem é você de verdade por aquilo que você diz. Quando você vai para a Bíblia Sagrada e você encontra 2 Coríntios 4:13, diz assim: temos, portanto, nós temos que ter nós temos que ter, portanto, o mesmo espírito de fé, o espírito de convicção. Como está escrito: criei, eu acreditei, por isso eu falei. Nós também acreditamos, também por isso nós falamos. Então, o que você fala com a boca tem que ser uma extensão do que está no teu coração. Então a Bíblia Sagrada fala: criei, primeiro eu acredito, depois eu falo. Quem lembra, por exemplo, do rei Davi? Ele não era rei Davi, ele era um menino ainda. Você lembra quando ele foi lutar com Golias? Quem lembra quando ele foi lutar com Golias? Lembra? Ele foi lutar com Golias, ele não foi falando com a boca assim, ai meu Deus do céu, e se eu perder? Nossa, olha o tamanho desse cara. Ele não foi caminhando e falando assim, e se eu tomar uma espadada? Rapaz, o pajem de armas, que carrega as armas para ele, meu Deus, olha só que escudo, olha só que espada, rapaz do céu. Jesus, me ajuda, Jesus. Deus me ajuda, Deus me ajuda. Ele foi assim? Não, deixa eu te mostrar o que é você falar com a boca algo que você está crendo. Ele fala exatamente assim em 1 Samuel 17:46. Olha como é que o Davi manifesta as palavras da boca dele antes dele ir lutar com Golias. Hoje mesmo, ele já determinou: hoje mesmo te entregará na minha mão. O Senhor te entregará, na minha mão. Ferir-te-ei e tirarei a tua cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele falando antes da guerra, antes do combate. 47.
Isso, e saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregar na nossa mão. Pergunta que eu te faço: tudo aquilo que o Davi falou, aconteceu ou não? Aconteceu, mas ele já ia falando, profetizando, declarando, determinando, como você queira falar, ele já ia abrindo a boca antes de acontecer. Então você vê que o Davi ele tinha um espírito de fé, como disse o apóstolo Paulo: criei, por isso falei. Então não adianta você falar uma coisa da boca para fora. Eu vejo muita gente que de vez em quando as pessoas elas caem, sabe, naquela coisa de falar uma coisa que elas não estão crendo naquilo ali. Elas não creem, elas são robóticas. Daqui a pouco eu vou explicar sobre isso. Mas abra a sua Bíblia agora em Mateus 12, versículo 34. Mateus 12, 34. Olha o que diz a Bíblia. A primeira parte não é para você, tá? De repente alguém vai pensar que o pastor Mike está chamando você de cobra. Não é para você não, tá? Mas diz assim, ó: raça de víboras, raça de cobras, como podeis vós, leia comigo todo mundo, você que está em casa também leia comigo, vamos lá. Dizer boas coisas sendo maus. Então ele está dizendo que há uma diferença entre você ser e você falar aquilo ali. Há uma diferença. Pastor Mike de vez em quando dá um exemplo até meio besta disso. Vamos dizer, por exemplo, que um dia alguém me amarra. Vamos dizer que alguém um dia me amarrou, coloca uma peruca na minha cabeça, misericórdia, coloca um batom na minha boca e uma saia e diz assim, ó: você é mulher. Eu sou mulher? Não, eu sou homem. Eu vou ter que dizer assim, ó: me perdoe, eu sou homem. Você pode até colocar peruca, passar batom e botar saia, mas eu sou homem, porque eu sou homem, não tem como, eu sou homem e deu. Então o que acontece? Não tem como você dizer uma coisa que você não é. Você até pode teatralmente ou numa certa hipocrisia, você até pode vir na igreja e você até pode dizer: estou curado pelas feridas de Jesus. Ou o pastor Michael manda você repetir: todos na igreja digam comigo: estou curado pelas feridas de Jesus. E você: estou curado pelas feridas de Jesus. Mas daqui a pouco você sai da igreja e você senta no ônibus para ir para casa com uma pessoa que você nem conhece, e alguém te pergunta e diz assim, ó: e aí, como é que está a tua vida? Ah, tá difícil. Estou com uma doença que o doutor disse agora que é até incurável. Nem sei mais o que fazer da vida. O que você acha? Deus vai atender o que você falou aqui na igreja que eu mandei você repetir? Ou Ele vai escutar aquilo que você falou, quem você é mesmo no banco do ônibus? Ele vai escutar você no banco do ônibus, porque ali você está falando quem você é de verdade. Ali você se sente doente, ali você se sente mal. Aqui na igreja você você se adaptou a esse lugar. Então você veio aqui, escutou uma pregação, fez uma oração concentrado, mas não é isso que Deus quer. Por isso que a Bíblia diz, se você for continuar lendo o versículo 36, diz assim o 36, ó: mas eu vos digo, Jesus falou, que de toda palavra ociosa que os homens disserem, eles hão de dar conta no dia do juízo. Diga: palavra ociosa. Exatamente. O que é uma palavra ociosa? Quando você está no ócio. O que é, pastor Mike, o ócio? O ócio é quando você é uma pessoa que você está sem fazer nada. Então quando você está lá de boa, sem fazer nada, é ali que Deus vai escutar você, porque ali você está relaxado, ali você é quem você é de verdade. Então tudo aquilo que você falar ociosamente, é ali que você vai ser julgado. Tanto é que no próximo versículo fala agora: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então a justificação e a condenação depende unicamente daquilo que você vai falar. Então você pode se condenar e você pode acabar se justificando de acordo com aquilo que você fala. Diga amém. Quem está acompanhando o que o pastor Mike está falando? Você está conseguindo acompanhar? Está conseguindo entender o que eu estou falando? Então volta aqui, vamos mais um pouquinho que eu vou finalizar agora. Aí Jesus ele fala agora aqui, pessoal, ele fala assim, ó, Jesus não, perdão. O parágrafo é onde Jesus vai falar, o parágrafo, né? Mas quem fala é o missionário. E o Senhor Jesus afirmou que nós temos exatamente aquilo que falando crermos. Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo que você disser será feito. Então tudo que você disser será feito. Vocês fiquem bem na porta que vai entrar um monte de gente agora. Na porta agora vai entrar gente para dedéu. É só convidar e dizer assim, ó: entra, que a pessoa entra agora. Amém? É ou não é?
Tá chovendo, é só convidar e dizer assim, ó, entra. A pessoa, opa, tô entrando. Com esse toró d'água lá fora, né, pessoal? Se ficar na porta da igreja, quem passar, você joga para dentro. Vamos ganhar as almas na chuva, amém? Dá uma glória a Deus aí. Bom, então o missionário está falando que tudo aquilo que eu falar com a minha boca, crendo primeiro no meu coração, eu recebo. Por isso que a Bíblia diz em Isaías 29:13. Olha só o que diz em Isaías 29:13. Não vai dormir com esse barulhinho de chuva não, tá? Ai, pastor, está tão gostoso. Que pregação. Não, acordado. Vamos lá, Isaías 29:13. Porque o Senhor disse: porque esse povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Então é isso que eu tenho visto em muitas pessoas. Muitas pessoas, elas falam algo com a boca que não procede. É tipo um repeteco. Não fica chateado com o pastor Mike, não me jogue pedra. Você também que está me assistindo, não me jogue pedra. Mas tem gente que é tipo que nem papagaio. Se você ensinar o papagaio a falar rico, rico quer café, o que ele faz? Rico quer café, rico quer café. Mas ele está entendendo o que é aquilo ali? Ele não está entendendo, ele só está repetindo. Então ele fala com o bico dele, ele fala. Quem já viu um papagaio, esse papagaio inteligente por aí? Tem papagaio que ensina até versículo para ele. E conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Ele até fala. O papagaio até fala, mas não entende nada. E tem muita gente que faz isso. A pessoa recita a palavra, até usa o nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus, sai da minha vida. Mas você vai pedir para a pessoa o que ela entende daquilo ali, ela não entende nada. Por isso que eu digo, o que você fala com a boca tem que ser uma extensão do que já existe dentro de você, senão é ineficaz. Porque Deus ele vai atender o coração e não somente a boca. Próximo parágrafo agora. Prestemos atenção a esta última afirmação do Senhor. Tudo o que disser será feito. Fica claro que as palavras podem nos edificar, nos destruir, nos curar, ou fazer com que fiquemos doentes, trazer sucesso ou derrota, pois o que dissermos será o que nos será feito. Então você nunca mais esqueça disso que eu falei agora há pouco em Mateus 12:36. Por tuas palavras serás justificado, ou por tuas palavras serás condenado. Então depende muito do que você fala. Depende muito. O que mais você fala na sua vida, o que mais sai da sua boca, você está construindo o seu destino. Então a partir de hoje vamos dizer que você falou muita besteira com a boca. Essas frases que eu falei, é difícil, é complicado, não aguento, meu Deus do céu, ai Jesus, para com isso, troca, começa a trocar. Eu sempre digo, uma pessoa me perguntou um dia para o pastor Mike, essa aqui é aquelas frases de internet, você colocar nas frases de internet, né? Aquelas frases de impactar. Uma pessoa me perguntou e me disse: pastor Mike, o que eu faço para mudar minha vida? Muda a tua forma de falar. Você quer mudar a tua vida? Muda a tua forma, não na igreja, que na igreja todo mundo é crente, quer ver? Diz aleluia. Pronto, ó, todo mundo é crente. Para mim todo mundo é crente. Então aqui todo mundo fala aleluia. Eu quero ver quando você vai falar, se você vai falar da palavra de Deus na sua casa, lá no seu serviço, quando você entra numa condução, num Uber, quando você vai conversar com alguém no restaurante, se ali você é uma pessoa alinhada com a Bíblia, se você fala aqui dentro da igreja a mesma coisa que você fala lá fora, a tua vida vai ser uma bênção. Mas nós mudamos a nossa confissão. Dentro da igreja eu falo com a minha boca, né? Ah, estou curado pelas feiras de Jesus. Aí a vizinha bate palma na tua casa lá, papapá. Ô vizinha, como é que tá? Levando. Você já mudou tudo, já está falando outra coisa. Você chega aqui na igreja e ora: ô diabo, sai da minha vida financeira, a prosperidade é um dom de Deus. Olha que bonito. Aí alguém chega lá, você está lá sentado até um bar, tomando um café num bar. Você está lá sentado num bar, daqui a pouco alguém chega para você e diz assim: ó, e aí como é que tá? Ai, miséria desgraçada. É isso aí. Aqui dentro você fala uma coisa, lá fora você fala outra. Não bate, não fecha. Você tem que ter uma confissão constante. O destino da tua vida está ligado extremamente à sua boca. O que mais você falar é o que mais você vai ser. Penúltimo parágrafo e acabando. Quanto mais rápido e melhor aprendermos o papel que as palavras desempenham em nossa vida e o que a Bíblia revela sobre elas,
melhor viveremos, pois descobriremos que aquilo que tanto precisamos que nos seja concedido, aquela bênção tão necessária, vamos ler comigo? Só depende das nossas palavras para que se materialize. O que você fala vai se materializar. No finalzinho de Marcos 11, você viu ali no versículo 23, no finalzinho Jesus disse: tudo o que você disser será feito. Mas aí você pode pegar para o lado ruim e para o lado bom. Você pode pegar para o lado bom ou para o lado ruim, depende muito de você. Então você vai acabar materializando aquilo. Você vai materializar isso. Quem lembra da mulher do fluxo de sangue na Bíblia Sagrada? Lembra? O que a Bíblia fala no Marcos 5, 28? Lê comigo, ó, vamos. Porque ela dizia, ela falava várias vezes. Ela não disse. Essa mulher ela não disse, ela dizia. Ela ia falando várias vezes: se tão somente eu tocar nas suas vestes eu sararei. O que aconteceu com ela? Ela ficou curada. Ela materializou aquilo que ela disse. E olha, eu vou te falar um negócio forte, hein? Me veio no meu coração para passar para você agora. Ela foi falando várias vezes: se tão somente eu tocar na orla das vestes de Jesus sararei. Se tão somente tocar. Ela foi falando várias vezes. Quando ela tocou em Jesus, com essa confissão, meu Deus do céu, nem sei como falar. Falo mesmo? Nem Jesus conseguiu segurar poder. Não. Ele disse assim: Jesus, alguém me tocou, porque eu senti que saiu virtude de mim. Então quando você faz a confissão certa, o poder de Jesus se manifesta. Se você falar certo, o poder de Deus emana, o poder de Deus flui, o negócio funciona, aleluia. E o último parágrafo do dia de hoje, nós vamos orar. Se bem que eu podia pregar mais, está chovendo bastante lá fora, né? Nada. Deixa eu finalizar aqui, porque nos outros horários eu também finalizei aqui. Eu preciso continuar daqui em diante. Olha o sol já começando a querer abrir lá de novo, ó. Olha lá o sol querendo abrir, olha lá. Chuva para esse lado e sol para esse lado. Bom, voltando. Também descobriremos que somos hoje exatamente aquilo que algum tempo atrás, consciente ou inconscientemente, havíamos declarado que seríamos, e que seremos num futuro próximo tudo aquilo que agora estamos declarando. Então, irmãos, consciente ou inconscientemente, você vai ser tudo aquilo que você fala. Quem lembra daquela mulher que na Bíblia Sagrada, que está relatado e escrito, aquela mulher que não faltou mais a farinha e não faltou mais o azeite na Bíblia, lembra? Você lembra o que ela falou para o profeta Elias quando ele chegou nela? Olha o que ele falou no versículo 12, olha o que diz: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo pequeno eu tenho, somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e o Senhor está vendo aqui. Apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Ela inconscientemente, ela falou em relação ao que ela estava vivendo, e ela disse: eu vou preparar um pequeno bolo, a gente vai comer e depois vai morrer. Beleza. Só que a pouco Elias falou para ela: vai lá, prepara primeiro para mim, depois para você, aquele negócio todo. E daqui a pouco não faltou mais farinha, não faltou mais azeite. Quando ela virava assim, saía azeite, virava assim, saía, não parou mais. Não sei que mistério que aconteceu lá, mas foi um milagrão, né? Você imagina você ficar virando uma botija e não parar mais de sair de azeite? Se ela ficasse o dia inteiro assim, quanto que sairia de azeite? O dia todo. Se ela ficasse meses assim, virou uma fonte. Pela obediência dela virou uma fonte. Tá, ok. Aí o que acontece? Ela comeu ou não comeu, irmãos? Ela e o filho dela. Pronto, ela disse: comamos e morramos. O que está faltando? Morrer? Lê o versículo 17. E depois dessas coisas, depois que eles comeram, depois dessas coisas sucedeu que o filho adoeceu desta mulher, dona dessa casa, e a doença se agravou até que nenhum fôlego nele ficou. O que aconteceu com ele? Como ela falou, né? Ela falou: comamos e morramos. Não, mas pastor, foi uma coisa inconsciente. Foi uma inconsciente, mas comeu e depois morreu. Pastor, e como é que vai mudar esse caso? Graças a Deus que o profeta Elias estava lá. E o profeta Elias, quando ele viu aquilo ali se manifestando, ele vai até um menino, se coloca em cima do menino. Eu não sei por que ele fez isso, mas foi um ato de fé que ele fez, que ele ficou em cima do menino. E aí no versículo diz assim agora, mediu 7 vezes em cima do menino, 3 vezes em cima do menino, né? E aí diz no versículo 22 o seguinte, leia comigo 22. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então pela boca da mãe ele
morreu, pela boca do profeta Elias ele viveu. Então, como diz em Provérbios 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Você vai experimentar de tudo que você fala. Se você falar morte, vai experimentar morte, mas se você falar vida, você vai experimentar vida. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor. A morte e a vida estão no poder da língua. Pastor, eu vou matar essa praga. Não fala mais essas besteiras, né? Pô, você até se arrepende, a pessoa morrer, daqui a pouco morre, você diz, ai meu Deus, morreu. Não, cuidado com essa boquinha, né? Vamos colocar de pé, pessoal, vamos orar agora. Em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Diga, Deus é poderoso. Vamos orar agora, em nome de Jesus. Isso, todos se coloquem em pé, por gentileza, que a gente vai orar agora, vai entrar em oração, vai entrar em combate espiritual. E eu queria que você prestasse mais atenção nesses próximos dias daqui para frente. O que você fala? Queria que você prestasse atenção, queria que você analisasse mais. O que está acontecendo, sabe? Por que você não está sendo bem sucedido? O porquê que muitas vezes as coisas não estão fluindo na sua vida? Por que as coisas não estão andando? Será que não é a forma de você falar? Nunca mais esqueça dessa orientação que um dia eu dei para essa pessoa. Ah, pastor Mike, a minha vida não muda, pastor. O que eu tenho que fazer, pastor, para mudar a minha vida? Eu falei, mudar a forma de falar. Muda a tua forma de falar. Tem que começar a pensar, você está falando umas besteiras com a boca. Você sabe que de vez em quando você fica se amaldiçoando. Hoje o pastor Jorge me ajudou, né, pastor Jorge? Pastor Jorge, vamos dar um exemplo, que é aquele cara que ele acordou de manhã e diz assim, hoje vai ser tudo de novo. Hoje vai ser tudo de novo. Ah, vai ser difícil. Vai ser difícil. Ah, vai ser complicado. Ah, vai ser complicado. Ah, eu não aguento. Ah, não aguento não. Nossa, dor nas costas. Dor nas costas. Aí o diabo diz assim, bora meu amigo, vamos junto. O diabo gosta disso. O diabo gosta de você, sabe, se envolver com ele. Agora, você quer afastar o demônio? Fala da Bíblia Sagrada. Fala da palavra de Deus, fala das coisas celestiais e você vai ser abençoado. Nós já vamos passar já daqui a pouco aqui no corredor do Sal, tá? No Vale do Sal, já vamos passar por aqui. Mas antes eu quero que você se coloque em pé e levante as mãos aos céus. Pai, nós vamos orar agora pedindo. Deus, queremos mudar os nossos pensamentos primeiramente. Porque se nós mudarmos os nossos pensamentos, é quase que automático que nós iremos mudar as nossas palavras. Quando nós mudamos as nossas palavras, as nossas atitudes elas mudam. O nosso destino é totalmente mudado. Então, quando você começa a vir muito à casa de Deus e escuta a pregação, você começa a mudar os teus pensamentos. Depois que você começa a mudar os teus pensamentos, mudam as tuas palavras. E por fim começam a mudar as tuas atitudes. E depois a sua vida começa a mudar toda ela. Meu irmão, eu quero que você comece a se abençoar agora. Abençoe. Começa a declarar agora em nome de Jesus que você é sadio. Começa a declarar agora que você é próspero. Começa a declarar agora que a sua casa é convertida. Abençoe agora. Fale em voz alta, eu sou mais que vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Oh meu Deus, segundo as suas riquezas suprirá todas as minhas necessidades em glória. Pelas feridas de Jesus já fui sarado. Operando Deus, quem impedirá? Abra sua boca e libere a fé. É hora de você liberar a fé, meu irmão. É hora de você liberar dentro de você a convicção. A Bíblia diz que temos que ter o mesmo espírito de fé. Crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. E eu quero que você se imagine agora, em primeiro lugar, se imagine abençoado agora. Comece a se imaginar abençoado. E depois que você se imagina abençoado, você confessa isso. Você tem o poder de materializar o que você fala. Você tem o poder de materializar o que você diz. Determina a tua cura agora e não volta mais atrás. Determina agora a prosperidade e não volte mais atrás. Determine agora a libertação e a transformação. Não volte mais atrás. Porque essa palavra parece que ela foi jogada ao vento, mas não foi. Você está combatendo o inimigo e a vitória já é certa. E você diga, eu tomo posse desta bênção em nome de Jesus. E aplauda o mais forte que você pode ao Senhor. Amém. Dá um glória a Deus. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil,